Voltamos para o último bloco do nosso programa. Estamos conversando sobre segurança pública e a situação dos presídios com o diretor do Departamento de Administração Prisional de Santa Catarina, Leandro Antônio Soares Lima. Muito bem, diretor Leandro, um levantamento feito pela Corregedoria Nacional de Justiça mostra que dos mais de 250 mil mandados de prisão expedidos de junho de 2011 a 31 de janeiro de 2013, cerca de 190 mil ainda aguardam cumprimento. Além da superlotação dos presídios e penitenciárias, o que mais dificulta que essas prisões sejam feitas? Bom, a questão, hoje, se nós cumpríssemos todos os mandados em aberto, realmente nós precisávamos edificar um outro sistema prisional, por conta da elevada demanda que o nosso sistema prisional vem sofrendo. Essa demanda também se deve à sazonalidade, à questão, a mesma onda que traz turistas é a mesma onda que traz criminosos para o Estado. A gente tem uma quantidade de pessoas muito grande sendo presas no Estado que acabam cometendo algum delito, mas tem uma extensa ficha criminal em outros estados. Mas como cometeram algum crime aqui, passam a cumprir a pena aqui. O que faz que nós tenhamos um inchaço exagerado do nosso sistema prisional. Eu acredito que nós tenhamos que trabalhar muito melhor a questão da entrada no sistema, qualificar melhor essa prisão. A gente tem muitos casos de crimes de menor potencial ofensivo, em que medidas e penas alternativas teriam uma função propedêutica, de reeducação, antes mesmo de entrar numa unidade prisional. E também a questão da necessidade de fazer com que nosso sistema não se retroalimente. A retroalimentação do sistema é garantida pela alta taxa de reincidência criminal. Nós temos em média hoje mais de 80% de reincidência criminal. De cada 10, 8 voltam. É isso que garante o inchaço do sistema prisional. Não os 13% a mais de presos que acabam entrando novos todos os anos no sistema prisional. Então nós precisamos dar garantias e meios para que esse preso não retorne. E aí eu repito, a nossa estratégia está baseada em reabilitação econômica por meio do trabalho. Então a reabilitação social e cultural, psicológica, do resgate do ser, é extremamente importante. Mas se ele sai extremamente preparado em todas essas habilidades, fora da unidade prisional, e ele não consegue emprego, ele não vai conseguir conviver muito tempo ou sobreviver muito tempo sem que tenha necessidade de voltar a delinquir e cometer algum crime. Então, a questão do trabalho nas unidades prisionais hoje, e veja bem, nós já temos hoje 6 mil presos trabalhando. Nós vamos nos aproximar de 60%, e acredito em 60 dias a gente chega a 60% dos presos trabalhando. Se a gente tiver essa possibilidade de aumentar a quantidade de empresas dentro das unidades prisionais, e empresas essas que não queiram apenas mão de obra barata, que queiram treinar, nós já temos hoje nas cláusulas de convênio uma cláusula específica em que obriga o empresário a tomar a mão de obra para o trabalho, mas também treinar a mão de obra, que ele saia certificado, e com possibilidades de contratação desse apenado quando deixar a unidade prisional. Então, essas duas vertentes são extremamente importantes. O antes, para que a prisão não aconteça da forma massificada, como vem acontecendo, e também o depois, na questão do tratamento, da questão da habilitação, do treinamento e do trabalho propriamente dito, que é reabilitação econômica. Certo. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, ele disse recentemente, no encontro com empresários paulistas, que preferia morrer a cumprir muitos anos de reclusão em uma de nossas prisões. Essa declaração dele teve uma grande repercussão, como não poderia deixar de ser. E eu gostaria de saber do senhor até que ponto esse tipo de depoimento, de reconhecimento até das condições carcerárias no Brasil, feita por um ministro de Estado, no caso o ministro da Justiça, contribui para que esse problema seja repensado e se busquem aí soluções para as condições carcerárias no Brasil. Bom, eu vou me permitir não comentar nem fazer nenhuma crítica ao ministro, apenas é bom a gente aproveitar desse momento para que se abra uma discussão sobre o sistema prisional mesmo, porque existem sistemas prisionais em que, que a pessoa seria sentenciada à morte simplesmente por entrar, em função da superlotação, em função da natureza do crime e uma série de outras questões relacionadas à realidade prisional. No nosso Estado, a gente tem uma facilidade que foi se submetendo durante os tempos, durante os últimos anos.
Durante os últimos anos, nós construímos muitas unidades prisionais voltadas à prisão provisória. Aquele preso que estava em delegacia foi para uma unidade, para um presídio, para uma cadeia pública, como é previsto na Lei de Execução Penal. Agora, nós iniciamos um processo em que o governo do estado contraiu um financiamento junto ao BNDES e nós temos 265 milhões de reais para o investimento em unidades prisionais. Nós teremos uma outra realidade. Nós vamos agora construir penitenciárias para aqueles que estão cumprindo pena em presídios, o que é errado. Então nós tiramos os presos das delegacias, agora nós vamos tirar os condenados dos presídios. E assim a gente vai conseguir a tão sonhada individualização da pena, não permitir que um preso recém-entrado no sistema cumpra pena com quem já é reincidente. E a vaga numa penitenciária, ela é uma vaga mais completa, porque a gente, quando constrói uma penitenciária, e todas as nossas estão sendo construídas assim, a gente prevê uma vaga de vivência, que é onde ele dorme. Essa mesma vaga contempla uma vaga de trabalho numa oficina ou numa fábrica instalada e uma vaga numa sala de aula, na mesma unidade. Então, de certa forma, resgatamos a escolaridade, trabalhamos o treinamento, a habilitação e a reabilitação econômica e tratamos o indivíduo com dignidade. Ao sistema prisional, não cabe rejulgar o preso, atribuir mais dificuldade, muito menos facilidade. Ao sistema prisional, cabe a tarefa reta e equidistante da custódia legal. Bom, para encerrarmos, o senhor considera que o nosso estado, Santa Catarina, tem as condições de fazer do limão uma limonada, aproveitando que a imagem do nosso estado nesse aspecto em particular foi tão maltratada, para justamente dar uma reviravolta e passar, talvez até futuramente, frequentar o noticiário como um excelente exemplo de medidas que foram patrocinadas para que essa situação inclusive seja contornada em outros estados da federação? Não tenho dúvida que Santa Catarina, que já teve outros casos e outros exemplos de que em outras situações de crise, até climáticas, por efeito da natureza, em que sofremos muito e que desse limão fizemos uma limonada. Eu tenho certeza que esse episódio vai servir para que nós tenhamos e construamos uma sociedade mais justa, baseada num sistema prisional também mais justo. Diretor Leandro, muito obrigado pela sua entrevista. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos sobre segurança pública e a situação dos presídios de Santa Catarina com o diretor do Departamento de Administração Prisional, DIAP, Leandro Antônio Soares Lima. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!